o inexplicável. OVNIs, objetos voadores não identificados. Há anos, as pessoas dizem que os veem nos céus. Os antigos viam luzes misteriosas no céu, acreditavam que os deuses estavam vindo visitá-los. Os homens modernos contam outras histórias. Dizem que são vidas inteligentes de outros mundos, ou naves espaciais ultra-secretas do governo, cuja existência deve ser mantida como segredo absoluto. Contatos imediatos. Há uma pequena rede de pessoas dedicadas e às vezes fanáticas que buscam respostas para o fenômeno dos OVNIs. Eles colecionam milhares de incidentes com OVNIs através da história para provarem a provável presença de naves alienígenas visitando a Terra. O seu maior inimigo é a Força Aérea Americana. As pessoas que acreditam em OVNIs frequentemente afirmam que o governo americano rotineiramente oculta informações a respeito dos objetos voadores não identificados, seja para proteger projetos militares clandestinos ou para manter delicadas informações sobre a tecnologia extraterrestre escondidas do público. Em março de 1997, milhares de pessoas viram uma série de luzes inexplicáveis no céu sobre Phoenix, no Arizona. Alguns acreditavam estar vendo uma gigantesca nave alienígena voando por sobre suas cabeças. Estas mulheres dizem que estabeleceram contato com uma nave espacial numa estrada perto de Houston. Elas dizem que desde então sofrem de problemas de saúde misteriosos resultantes de seu contato. Teriam estes observadores provas de contatos com OVNIs? Estaria o governo americano envolvido numa conspiração bem elaborada para esconder informações sobre os OVNIs da opinião pública? Ou ficarão sempre arquivadas e, consequentemente, inexplicáveis? No decorrer da segunda semana de março em 1997, muitos habitantes de Phoenix notaram luzes estranhas no céu. Todas as noites, por volta das 21 horas, uma formação curiosa aparecia. Durante toda a semana, uma corrente começou a agitar toda a comunidade ligada aos OVNIs. Telefones celulares, pagers e sites na internet espalhavam notícias sobre as estranhas atividades nos céus de Phoenix. O observador Tom King pegou sua estranha, mas profissional câmera feita em casa e partiu para a reserva indígena para poder obter uma imagem melhor das luzes. Eu as observei por alguns segundos. Não era um avião, não sei o que é. É hora de examinarmos estas coisas. Corremos até o carro para pegar nosso equipamento de vídeo e voltamos com telescópios e todo o equipamento para filmagem. Quando começamos a filmar, a primeira luz acendeu. 10 minutos depois, a formação completa se acendeu. Elas apareceram. Neste momento havia mais delas. Então uma outra luz apareceu perto de onde a primeira luz tinha aparecido. Um minuto mais tarde, uma mulher gritou que havia outra. Não sabia qual filmar, elas estavam muito distantes. E mais uma e mais uma apareceu, formando uma sequência de 4. Isso é emocionante, não acontece todos os dias. Estas coisas estavam perto, eram do tamanho de meu polegar. Se meu braço estivesse esticado, talvez do tamanho da unha. Eram pequenos sóis alaranjados, muito brilhantes, mas que não iluminavam nada ao seu redor. São 4, estão voando juntos. Vejo o terceiro. Tem um atrás da chaminé. Vejo 4 deles. Tem um bem maior aqui, ó. Tem 5, apareceu mais um. Talvez seja brincadeira de alguém. Eles estão lá no céu. Mike Kirsten observou as luzes a 60 quilômetros a norte de onde Tom King estava filmando. Por 3 minutos, Kirsten filmou aquela excitante aparição. Quando vi aquilo, decidi filmar para mostrar a alguém que me explicasse o que era. Enquanto filmava, o conjunto de luzes começou a se aproximar como se fosse um avião. Olhe que loucura! Aí vem elas. Tem uma terceira. Minhas mãos estavam bem firmes. Meu único erro foi tentar focalizar melhor as luzes.
Chamei minha mulher e ela ficou muito intrigada. Comecei a filmar às 22 horas e aparentemente pessoas viram a aparição daquelas luzes a partir das 20 horas e 30 minutos até as 22. Existem muitas testemunhas do acontecimento. Sue, venha ver uma coisa. Venha dar sua opinião. O que é aquilo, hein? Oh, meu Deus! O que acha? Nunca vi coisa parecida. Ninguém sabia o que estava vendo. Nem mesmo os mais especializados que observaram o céu. Um piloto da aviação comercial e sua esposa, uma comissária de bordo, estavam bem embaixo da aparição espantosa. Eles preferiram não revelar suas identidades. Eram luzes muito fortes e tinham uma forma de ver. E vinham do sul e se moviam muito vagarosamente. Aparentemente não emitiam nenhum som. E observando atentamente, este V estava bloqueando a visão das estrelas. Como não fazia barulho, senti um calafrio. Quando ficou bem em cima, pensei, não sei o que estou vendo. Não era um avião normal. Ela se movia tão devagar que parecia flutuar no céu. Fiquei lá olhando até que desapareceu. O sistema telefônico da polícia de Phoenix ficou abarrotado com ligações que reportavam o estranho fato. Recebemos vários telefonemas. As pessoas não sabem para quem ligar quando uma coisa assim acontece. O único telefone que se lembram é o da polícia. Infelizmente, não há muito o que fazer em relação a isso. Não sabemos se era a Força Aérea, o governo. Honestamente, nem sabemos se era um OVNI. Os habitantes ligaram para a base aérea de Luke, que fica ali perto, para saber se eles tinham algo a ver com o show aéreo. Nas semanas seguintes, ao dia 13 de março, a Força Aérea não comentou nada a respeito. A Guarda Nacional do Arizona declarou que não fizeram nenhuma manobra naquela noite e que seu radar não detectou nada de incomum no céu. Apesar da negativa, a polícia de Phoenix insistiu em dizer que os militares deviam estar fazendo alguma coisa. O Novo México fica a leste, a Califórnia a oeste. Muitos mísseis são lançados em noites claras. Podemos vê-los a quilômetros daqui. Quando se vê algo inexplicável, provavelmente seja algo ligado à Força Aérea. Mas muitas pessoas não engoliram essa explicação. A vereadora de Phoenix, Frances Bearwood, decidiu falar sobre o assunto durante uma sessão da Câmara. Aparentemente, ninguém está investigando o fato. Gostaria de saber se alguém sabe se há alguma investigação em andamento. Pelo que vi na TV, tinha o tamanho de um campo de futebol e havia 7 luzes que se moviam juntas, como se estivessem presas a alguma coisa. Não sabemos se era uma brincadeira ou se havia mesmo algo lá em cima. Eu estou curiosa e as pessoas começam a fazer questionamentos. Muito obrigada. Houve um silêncio. E então eles continuaram. Foi como se dissessem: e daí? Depois da reunião, os outros vereadores vieram me dizer que não queriam mexer nesse assunto e que eu não devia ter levantado a questão. Depois daquela reunião, Bearwood foi ridicularizada pela imprensa e por alguns colegas na prefeitura. Para Bearwood e muitos habitantes confusos, estava claro que a cidade não iria levá-la a sério ou abriria uma investigação. A seguir, o que milhares de pessoas viram no céu no dia 13 de março? Seria um gigantesco disco voador vindo de outro mundo? Ou uma outra coisa? A comunidade de ufólogos acredita que alguém das Forças Armadas saiba a verdade. Está apresentando O Inexplicável. A visão sobre a cidade de Phoenix em 13 de março de 1997 foi a mais filmada e testemunhada em todos os tempos. Milhares de testemunhas disseram ter visto as luzes e elas foram filmadas por câmeras de vídeo, fazendo desta aparição um fato único.
Quanto mais o público pedia explicações, mais o governo americano se esquivava de apresentá-las, ignorando os pedidos de investigação. Estes observadores decidiram fazer o serviço sozinhos. Ted Lohman, um dos maiores estudiosos de OVNIs, assumiu a liderança. Lohman é metalúrgico que no final dos anos 80 quase ficou cego num acidente industrial. Durante a sua recuperação, seu pai passou-lhe os estudos de uma vida inteira sobre os OVNIs. Lohman mergulhou no que se chama de ufologia. Mais tarde, ele criou um programa de TV, um fórum público para o assunto. Eu me envolvi com a TV em 1990 para mostrar para o mundo que o fenômeno dos OVNIs existe de verdade e coloquei pessoas confiáveis falando sobre o assunto. Ted Lohman ficou frustrado quando o governo se recusou a ajudá-lo a encontrar uma explicação para as luzes de Fênix. Representantes da Guarda Nacional e da Força Aérea deram depoimentos conflitantes, o que os ufologistas acreditavam ser depoimentos falsos para confundir a opinião pública. O fluxo de informações era confuso no começo quando tentamos os canais normais, seguindo o que os pesquisadores diziam. Eles ligaram para a base aérea de Luke e a mulher que os atendeu disse que havia mesmo uma grande quantidade de ligações e que minutos depois eles diziam que nada estava acontecendo e depois informaram que havia sinalizadores na área. A Guarda Nacional do Arizona, que originalmente dissera que não havia aviões no céu no dia 13 de março, em maio, depois que o jornal USA Today publicou o artigo sobre o acontecido, mudou a sua versão. Eles disseram que a Guarda Nacional de Maryland tinha feito uma visita e, durante exercícios de treinamento, era responsável pelos foguetes de sinalização. Lohman decidiu examinar os vídeos caseiros feitos naquela noite para ver se esta nova explicação poderia ser confirmada. Quando recebo material como aquele de Fênix, sempre levo para pessoas que entendem do assunto. Contato Jim Delatosto ou alguém que seja da área e em quem eu confie, que examine o material e me dê sua opinião honesta sobre aquilo. Jim Delatosto é um entusiasta dos OVNIs e é presidente de uma empresa que produz material de computação gráfica para diversão e clientes aeroespaciais. Ele sempre colabora com os investigadores analisando filmes sobre aparições. Investigamos fotos de OVNIs por mais de 20 anos para outros investigadores fora dos laboratórios da polícia. Não publicamos relatórios. Nós damos informações para outros pesquisadores. Fazemos isso para pessoas na Rússia, Brasil, Flórida, Canadá e outros locais. Então, quando a aparição das luzes em Fênix, em março de 1997, nós fizemos a investigação e o medimos, não para provar que era ou não uma nave extraterrestre, e sim para guardar a informação. Delatosto concorda com Lohman que a aparição de Fênix não pode ser explicada como uma simples sequência de foguetes de sinalização. Podemos comparar com luzes de aviões, carros, balões, chamas e dizer elas são parecidas. Não eram. Geofisicamente, quando triangulamos e comparamos os 5 vídeos que foram feitos, chegamos à conclusão que não está nem um pouco perto do local, onde a Guarda Nacional alegou haver os foguetes de sinalização que duraram no máximo 10 minutos. Este fato aconteceu durante horas na noite de 13 de março. Not only lasted 10 minutes, the setting off of flares. This event happened for hours on the night of March 13th. Muitas testemunhas questionam o local onde os sinalizadores foram arremessados, segundo a Guarda Nacional. Eles dizem que as luzes não desciam nem iluminavam as montanhas como os foguetes fariam. Eu gostaria de dizer que as luzes que vi naquela noite não eram definitivamente foguetes de sinalização. Eu joguei estes sinalizadores de meu helicóptero no Vietnã e estive no solo no Vietnã e vi sinalizadores serem jogados lá de cima. Vi sinalizadores de um caça serem atirados por outro caça e sei que eles têm um bruxuleio diferente. Eles caem de paraquedas e não conseguem manter uma forma em V constantemente enquanto estão no céu. Será que eram sinalizadores? O exército diz que sim. Acredito que algo estava acontecendo. Talvez um show para as pessoas na área de Fênix, só que durou muito tempo para ser um conjunto de sinalizadores.
O que realmente aconteceu na noite do dia 13 de março de 1997? Será que milhares de moradores de Phoenix viram uma nave extraterrestre passar por sobre suas cabeças entre as 20 e 22 horas? Os céticos questionam as técnicas dos chamados ufólogos. O problema de provar as aparições dos OVNIs é que as pessoas contam as histórias. Para a ciência, assim como na vida, sua prova precisa ser sólida. Não pode haver outra explicação que seja mais lógica, ou mais fácil, ou mais provável. Meses mais tarde, a Guarda Nacional do Arizona publicou o que acabou sendo a explicação oficial para as luzes sobre Phoenix. Eles disseram que a visão fora provocada por uma aeronave visitante realizando manobras sobre a parte sul do Arizona. A tomada das 20h30 era a formação de aeronaves voando sobre a área. O que as pessoas viram eram sinalizadores largados por uma aeronave da Guarda Nacional do estado de Maryland em visita ao Arizona, na região sudeste de Phoenix. Essas luzes acabaram sendo atribuídas a discos voadores. Até mesmo alguns da comunidade de ufólogos aceitaram que sinalizadores poderiam ser as luzes vistas às 22 horas. Mas aeronaves convencionais não poderiam ser as responsáveis pela formação em forma de V que as testemunhas viram entre as 20 e 22 horas. O formato parece militar. As testemunhas têm uma impressão diferente do que poderia ter sido naquela noite. Se olharem um mapa de voo, que é muito importante, verão que eles teriam vindo de Anderson, Nevada, e se continuarmos mais para o norte e ao oeste, chegaremos à base aérea de Nellis e à Área 51. A Área 51 é o sonho dourado de qualquer ufólogo. Uma base militar no deserto de Nevada não declarada em nenhum mapa do governo. A comunidade de ufólogos acredita que o governo dos Estados Unidos esconde uma grande quantidade de segredos nessa famosa base. As primeiras aparições vieram do noroeste em linha reta àquele corredor. Há muita especulação sobre terem vindo da base aérea Nellis ou da Área 51, talvez um tipo de avião de espionagem super secreto que veio nesta direção. Estes observadores não têm muita certeza sobre o que aconteceu na noite de 13 de março de 1997. Teorias sobre aviões de espionagem se proliferam junto com as teorias sobre as naves alienígenas, mas eles concordam que o governo deveria revelar informações sobre o que quer que fosse. Acho que posso falar pela maioria das pessoas ligadas à ufologia. Nós queremos saber a verdade. Talvez não gostemos de saber a verdade uma vez que ela seja revelada, mas queremos saber a verdade. Muitas pessoas, incluindo uma vereadora, pediram que fosse realizada uma investigação sobre o que aconteceu. Quando trabalho e eu pago impostos e paguei pelo combustível dos jatos em que eles treinam. Quando tenho uma dúvida séria sobre o que filmei, eu exijo respostas. Parece que há uma lei formal que dita que não façamos esse tipo de perguntas quando trabalhamos para o governo. Há tantas pessoas que viram o acontecido naquela noite. Eu nunca vi nada em minha vida, mas algo aconteceu naquela noite. Centenas de pessoas me contaram o que viram. Todas descreveram a mesma coisa. Algo aconteceu de verdade. Apesar das insistências da comunidade de ufólogos, a Guarda Militar disse que não havia mais nada a ser dito sobre as luzes sobre Phoenix no dia 13 de março de 1997. A seguir, 3 pessoas têm um contato aterrorizante com um OVNI que as deixou com problemas de saúde para a vida toda. Suas palavras preenchem. Está apresentando O Inexplicável. Algumas pessoas procuram a comunidade de ufólogos por causa de um fato que eles costumam chamar de contato imediato. Elas acreditam terem visto alienígenas e naves extraterrestres ou coisas que elas não conseguem explicar. 2 mulheres dizem que suas vidas foram desastrosamente alteradas depois de um contato com uma nave não identificada. A comunidade de ufólogos era a única opção de ajuda para elas. Betty Cash era proprietária de um café em Dayton, uma pequena cidade a 60 quilômetros de Houston. Sua amiga, Vicki Landrum, trabalhava com ela como garçonete.
Às 19 horas do dia 29 de dezembro de 1980, as duas mulheres se dirigiam a uma igreja em New Caney, Texas, com o neto de 6 anos de Vicky, Colby, para uma noitada de bingo. Ao saberem que o bingo havia sido cancelado, os três voltaram para casa às 21 horas. Começamos a voltar para Dayton e, de repente, Colby olhou para cima e perguntou: Vovó, que luz brilhante é aquela? Eu mal conseguia ver o meio da estrada. A luz era muito forte. Então, Vicky gritou para que eu desviasse. Betty, está vindo em nossa direção, pare. Estava bem na frente e não podíamos fazer a volta para retornarmos. Por isso paramos. Eu fiquei no banco do passageiro e segurei Colby. Betty andou até a frente do carro e ficou lá, olhando para cima. Eu gritei para que ela voltasse para o carro. Temi que ela se queimasse. Os três encontraram acidentalmente o que parecia ser uma nave em estado de emergência. A nave emitia ondas de calor forte e chamas em direção ao asfalto e os ocupantes do carro. Era uma coisa em forma de diamante. Ou melhor, era parecido com isso e havia uma chama saindo debaixo dela. Minha curiosidade aumentou e quis descobrir o que era. A luz era tão forte que estava me cegando. Fiquei tentando ver da melhor maneira o que poderia ser. Vicky continuava a gritar para que eu voltasse, pois temia que fôssemos queimados vivos. Quando peguei na maçaneta da porta, ela queimou a minha mão. As chamas da nave tinham esquentado a parte exterior do carro a ponto de fervura. Quando entrou no carro, Betty ligou o ar-condicionado para tentar refrescar o carro que havia se tornado insuportavelmente quente. Aterrorizados, eles viram a nave tentando alçar voo novamente e elas imaginam que isso levou quase 10 minutos. Quando a nave saiu da estrada, Betty Cash tirou seu carro dali. A nave subia e descia. Finalmente, a nave voou devagar para cima. Devagar mesmo, para os lados de Houston. Quando ela voou, começamos a ver os helicópteros. E não eram pequenos. Eram do tipo que as pessoas pulam de paraquedas. Eu contei 23. Vicky disse que eram 21. Mas nós estávamos muito assustadas e não sabíamos o que fazer. Eles estavam caçando o objeto e nem perceberam que nós estávamos ali. Eles foram para a mesma direção do objeto e não perderam tempo. Betty Cash dirigiu como louca para escapar da nave, enquanto Vicky Ladron acalmava seu neto. Mas, ao dirigirem pela estrada, elas continuavam a ver a estranha caravana. Andamos uns 12 quilômetros e à nossa frente havia mais um grupo de helicópteros que estava voando com suas luzes de busca acesas. Estavam bem em cima de nós e eram muito grandes. Betty Cash teve queimaduras graves em sua mão, pescoço, cabeça e peito, mas conseguiu levar o carro até sua casa. Vicky Ladron teve queimaduras no rosto e Colby nas costas. Desidratados, eles tomaram uma grande quantidade de água e contaram a história para familiares e amigos. O filho de 21 anos de Betty tentou convencê-la em ir ao hospital para um check-up, mas como nenhum meio de comunicação local mencionou o fato, ela decidiu esperar. Eu queria que fosse naquela noite mesmo. Eu lhe contei o que houve e eu disse, se formos para um médico, vão achar que ficamos loucas. E fui dormir. Passei mal a noite toda. Na manhã seguinte, quando acordei, havia grandes quantidades de cabelo no travesseiro e eu tinha bolhas no meu rosto. Por vários dias, as mulheres se recusaram a procurar a ajuda médica com medo de que não acreditassem nelas. Mas, como o estado de saúde de Betty piorou, elas mudaram de ideia e os três procuraram um hospital. Não sabíamos que estávamos tão mal.
Quando chegamos ao hospital, o garoto contou tudo. Mesmo tendo eu ameaçado de bater nele, mas ele contou. Ele disse que nós podíamos não contar, mas ele contaria tudo aos médicos. Os médicos ficaram espantados com a fonte das estranhas queimaduras de Kobe, Vicki Landron e a mais atingida dos três, Betty Cash. A doença que ela teve 3 semanas depois de sua exposição foi um caso clássico de ferimentos por radiação. Ela perdeu pele e cabelo no lado exposto, ela teve vômitos e diarreia e todas as reações que se esperava e no tempo certo. Não acredito que ela tenha inventado ou mentido sobre sua doença, especialmente porque, sem saber tudo, foi acontecendo no tempo exato. Havia queimaduras de 2º e 3º graus por exposição à radiação. Eles ficaram me perguntando onde eu tinha me queimado. Não tinha a menor ideia de que o objeto era a provável fonte de radiação. Na época, eu só sabia que radiação era usada para tratar câncer. Betty ficou hospitalizada por mais de 1 mês por causa dos ferimentos. Depois que recebeu alta, ela não pôde mais trabalhar e foi forçada a fechar seu restaurante. Desde o início, ela só teve perdas. Ela gastou tudo que tinha com a doença causada pela radiação. Há anos eu lhe ministro medicamentos para ajudar em sua recuperação. Mais tarde, ela teve um câncer de mama e teve de fazer uma mastectomia. Ela não tinha seguro-saúde e ninguém quis fazer seu seguro-saúde naquela época por preço algum. Os ferimentos de Vicki Landron e de Kobe não foram tão graves, apesar de continuarem a ter problemas de pele nos olhos. Desesperadas, as mulheres escreveram para o senador Lloyd Bentsen e o congressista Charles Wilson para pedir ajuda médica e uma explicação. Eu recebi uma resposta de Lloyd Bentsen e Charles Wilson dizendo que devíamos ir o mais rápido possível até a base aérea de Bergstrom e contar tudo o que acontecera e que eles nos ajudariam em tudo que fosse necessário. Eles disseram que haveriam médicos lá que nos ajudariam. Nós fomos até lá e eles nos trataram muito mal. As autoridades da base aérea de Bergstrom disseram que não sabiam nada sobre o incidente e que a única saída seria processar o governo dos Estados Unidos por perdas e danos. Estranhamente, os militares tentaram várias vezes comprar o carro de Betty Cash, mas ela se recusou. Quando a notícia do acontecido se espalhou pela cidade, Vicki e Betty foram abandonadas por seus vizinhos. Um pastor ofereceu-se para ir até a casa de Vicki Landron para rezarem sozinhos, mas ela não aceitou. Foi então que elas decidiram pedir ajuda para a comunidade de ufólogos. A seguir, 18 anos depois do incidente original, um outro pesquisador de OVNIs tenta desvendar o mistério que ronda este misterioso contato. Em março, Mundo Convida. O inexplicável. Betty Cash e Vicki Landron foram ridicularizadas e ignoradas desde o seu suposto contato com a aeronave desconhecida. Mas a comunidade de ufólogos recusou a deixar o caso morrer. John Schuessler, engenheiro aeroespacial e diretor da Mutual UFO Network, também conhecida como MUFON, uma organização internacional de pessoas que acreditam em OVNIs que estudam e investigam aparecimentos. As mulheres entraram em contato com ele várias semanas depois do incidente. Schuessler ficou curioso, mas cético até conhecer Betty Cash. Ela tirou a peruca e havia várias falhas em seu couro cabeludo. Eu fiquei chocado e disse, acho que algo muito sério aconteceu com você e, se for sincera e honesta comigo e me der a informação que estou procurando, vou apoiá-la até o final. Quis falar com as outras pessoas envolvidas no caso. Liguei para Vicki Landron e falei com ela e seu neto Colby. E perguntei-lhes por que foram direto para casa depois do incidente. Elas me disseram que eu tinha de entender o que acontecera. Elas eram pessoas saudáveis e corajosas do Texas. Quando algo acontece, elas não correm para pedir ajuda. A senhora Landron me disse que sempre resolvia seus problemas e que nunca procurava médicos, ia a hospitais ou tomava remédios. Quando eu ficava doente, ela sempre dava um jeito. Foi o que aconteceu dessa vez.
Convencido de sua história, Schuessler concordou em buscar explicações. Fomos ao local do incidente. Elas não tinham mais voltado lá. Levamos uma de cada vez e ambas nos apontaram o mesmo lugar, apesar de não terem mais voltado por estarem muito doentes. Andamos pelo local e cronometramos e entendemos o que aconteceu. Olhamos a estrada e as árvores que foram queimadas. Notamos a reação delas ao voltarem ao local. Elas ficaram abatidas e choraram. Elas estavam com medo e não queriam estar ali. Decidimos deixá-las voltar para casa e começamos a andar pela estrada. Schuessler começou a andar pela área procurando testemunhas para o acontecimento. Sua investigação revelou que um policial e sua esposa viram helicópteros militares no céu no dia 29 de dezembro de 1980. Havia outras testemunhas civis que sabiam bem como era um helicóptero e podiam descrevê-los. Só os militares usavam helicópteros daquele tamanho nos anos 80. Pedimos a verificação dos arquivos do Exército. Fomos completamente desprezados. Parecia que aquelas pessoas não existiam e que a informação não existia. Foi assim que começou nossa busca por mais informações. E foi uma longa investigação. Apoiados na lei da liberdade de buscar informações, em 1982, Schuessler conseguiu o que ele considera ser a prova cabal do caso, o relatório oficial militar sobre a reivindicação das mulheres. Eles consideraram a história delas verossímil. Com a ajuda de Schuessler, as duas mulheres contrataram um advogado. Para mim, a história parecia verdadeira. Conheci pessoas que inventaram histórias. Eu não acreditei que elas fizessem isso. E as provas também contradiziam isso. Quase 6 anos depois do suposto incidente, Betty Cash e Vic Landron acreditavam que elas conseguiriam algum alívio. Elas moveram uma ação contra o Estado e a audiência preliminar foi marcada para o mês de agosto de 1986. O governo federal não tinha nenhuma ligação com este fato. Não podíamos provar que o governo estivesse envolvido no caso. Só podíamos provar que as mulheres estavam feridas, mas não podíamos provar quem as havia machucado. Então o juiz decidiu não aceitar o caso. Elas perderam as esperanças. Betty Cash e Vic Landron acabaram deixando o Texas para tentar esquecer as dolorosas memórias de sua aprovação. 18 anos depois do acontecimento, depois que os jornais esqueceram a história, um outro pesquisador de OVNIs ainda busca respostas. Estamos chegando a Dayton, no Texas. Há um mistério aqui. Já fiz pesquisas e investigações, já me envolvi em investigações de homicídios e há provas e testemunhas oculares e, como investigador, acredito que as respostas estejam ali e acredito que acabaremos resolvendo o mistério sobre o que aconteceu na noite de 29 de dezembro de 1980. A picture of what transpired on December 29th, 1980. Ken Storch é um policial no subúrbio de Denver. Ele é membro do Mutual UFO Network e um ex-sargento da Força Aérea Americana. Enquanto servia às Forças Armadas, ele diz que foi obrigado a assinar um documento militar que o proibia de discutir os incidentes envolvendo OVNIs. Sua participação relutante num suposto disfarce do governo o fez solidário ao problema de Betty Cash e Vic Landron. Betty Cash, Vic Landron e Colby vieram por aquela curva e se confrontaram com o desconhecido. Era um objeto brilhante em forma de diamante e emitia o que elas dizem ser uma chama, ou uma luz muito intensa, ou uma fonte de energia. De acordo com Betty Cash, Vic Landron e John Schuessler, quando a nave desceu do céu, irradiou um calor intenso, derretendo o asfalto e contaminando a área toda. Isto caracteriza um contato clássico. Estamos no nível 0. Isto realmente aconteceu. Ground zero where it happened. This is it right here. John Schuessler visitou o local 3 semanas depois do acidente e notou as mudanças na estrada.
Fomos até lá um tempo depois e a estrada estava reformada completamente. Contatamos todas as empresas de recapagem da cidade e do estado e todas responderam que não haviam trabalhado lá. Há testemunhas que viram pessoas trabalhando na estrada e que seus caminhões não traziam identificação. 6 semanas depois, a mesma equipe voltou e mexeu na estrada novamente, removendo uns 10 centímetros da superfície. Se olharem atentamente nesta área de 100 a 120 metros, verão que há concreto misturado ao asfalto e a textura muda completamente. E é só nesta parte da estrada, e não na estrada toda. And the texture changes dramatically, and it's just in this one section. I mean, it's not like it's the whole roadway. Stort notou que as mudanças feitas no asfalto da estrada correm paralelamente a um grupo de pequenas árvores na beira da estrada. Estas árvores são jovens comparadas com as outras que devem ter uns 40 a 50 anos de idade. Mas a falta destas árvores aqui indica que elas foram removidas. Por quê? Os investigadores acreditam que o exército americano reformou a estrada para esconder as provas do inexplicável contato de Betty Cash e Vicki Landrum. Acredito que ainda existam provas para serem descobertas e espero mesmo que, ao mantermos o assunto sempre em evidência, sempre pressionando, nós conseguiremos obter respostas e trazer testemunhas que dirão que estavam aqui e que pilotaram os helicópteros e que sentem muito pelo que aconteceu com aquelas 2 senhoras. É importante que os grupos civis continuem investigando os acontecimentos até que não tenham mais razão para isto, porque o governo fará declarações. Quando as pessoas fazem contato com OVNIs, precisam da ajuda de alguém que lhes diga que não estão ficando malucas. As autoridades da NASA e da base aérea de Bergstrom se recusaram a comentar sobre o caso. Betty e Vicki acham que o governo mentiu sobre seu envolvimento desde o início. Eles acabaram com a minha saúde, arruinaram a minha vida. O que mais podem fazer? Matar-me? Talvez até quisessem fazer isso, mas sou tão teimosa que vou continuar aparecendo e lutando enquanto houver um resto de vida em mim. Será que Betty Cash e Vicki Landrum são vítimas de um projeto militar secreto? Haveria uma conspiração que esconde provas relacionadas ao que aconteceu na noite de dezembro de 1980? Elas levaram o caso para a justiça e perderam o processo no Tribunal Federal. Elas não conseguiram provar que o que aconteceu com elas foi provocado por uma ação do governo. Elas ficaram empolgadas. Lembrem-se que somente 10% de todos os casos de contatos com OVNIs têm fundamento. Muitas vezes, pessoas informam uma coisa sabendo que não é verdade. Os investigadores de OVNIs veem muitas coincidências no caso para ser uma armação. Qualquer outra radiação poderia ser provocada, mas é a combinação dos fatos onde se tem testemunhas oculares, outras testemunhas e mais os exames médicos que provam que os 2 casos aconteceram exatamente ao mesmo tempo. Este caso tem todas estas evidências. Acredito que Betty e Vicki fizeram um contato. Minha intuição diz que o governo está envolvido até o pescoço. Temos que pressionar o tio Sam para colocar as cartas na mesa para que possamos ter todas as informações. Os críticos dizem que a comunidade de ufólogos está pressionando o governo para obter respostas que simplesmente não existem. Se você não obtém uma quantidade de provas suficientes para que as pessoas façam uma análise objetiva, não importa se você acha que teve a experiência ou quantas lembranças você tem sobre aquilo, as pessoas não estão sendo cruéis quando dizem que não podem continuar a investigação. Elas estão sendo realistas. Os céticos discutem as teorias de conspiração que rondam muitos dos casos de OVNIs e dizem que o governo não tem razões para esconder a verdade. Depois do fato, você pode maquiá-lo e fazer dele uma coisa muito estranha e desconhecida. De acordo com a minha experiência, os militares não mentem sobre essas coisas. Eles se preocupam com sua imagem. Em primeiro lugar, o governo tem todo o interesse de mentir. E segundo, o governo mente de verdade.
Temos toneladas de provas que demonstram que eles foram pegos com a boca na botija. O incidente com os negros no Alabama, que foram submetidos a exames estranhos, e os soldados que foram levados para o deserto nos anos 40 e 50, que foram submetidos a uma explosão atômica e depois abandonados. Eu diria a este senhor, papo furado. A seguir, um alto oficial militar se volta contra o governo e exige que se revelem os segredos sobre os OVNIs. O inexplicável. Nos Estados Unidos e no mundo todo, pessoas que acreditam em OVNIs se encontram para contar histórias, trocar informações e compartilhar a indignação da má vontade do governo em comentar estes fenômenos misteriosos. Um dos maiores críticos contra o comportamento do governo é o major aposentado Robert Dean. Ele ocupou um alto cargo na OTAN nos anos 60. Dean diz que viu um documento ultra-secreto militar que continha informações sobre incidentes com OVNIs. Ele diz que isto quase provocou a Terceira Guerra Mundial. O documento basicamente lidava com os estudos da OTAN sobre a veracidade das informações sobre os OVNIs. Existiam inúmeros objetos metálicos circulares sobrevoando a Europa. Eles voavam informação e desapareciam dos radares da OTAN sobre o mar da Noruega. Este assunto quase nos levou à guerra com a União Soviética pelo menos uma dúzia de vezes naquela época por razões estranhas. Quando percebi que isso era a realidade e não um mito ou uma lenda, isso causou um impacto em mim que acho que nunca me recuperei. Dean e sua esposa Cecília formaram uma organização para educar e formar pessoas para irem à audiência nos congressos sobre o assunto. O Stargate International é literalmente uma organização internacional que se dedica basicamente a uma coisa: trazer à luz a verdade sobre os OVNIs e as informações sobre atividades extraterrestres que têm sido escondidas, decididas e negadas por tantos anos pelo nosso governo e por todos os governos neste planeta. Chegou a hora do governo americano dizer a verdade às pessoas. Nosso objetivo é influenciar o governo, a convencer o Congresso a manter audiências sobre este assunto. Talvez eles nem precisem soltar informações sobre OVNIs modernos, mas que, pelo menos, nos deem material sobre eles para que nós possamos trabalhar. Robert Dean acredita que a política adotada pelo governo de ocultar informações viola os direitos de cidadão garantidos pela Constituição americana. Fiz um juramento de defender a Constituição dos Estados Unidos até a morte. Não fiz o juramento à toa. Não participei de um punhado de guerras, algumas com razão definida, outras não. Está claro para mim que a credibilidade de nossa Constituição está ameaçada por estas mentiras e disfarces por 50 anos de decepção. Dean acredita que o governo tenha centenas de histórias que poderiam ser contadas sobre os contatos com OVNIs. Segundo Dean, uma entrevista coletiva do Exército para a imprensa em 1997, revelando fatos sobre um acidente com uma nave alienígena em 1947 em Roswell, no Novo México, foi uma decepção. Temos orgulho deste relatório. Em nossos escritórios, achamos que ele responde logicamente uma quantidade enorme de perguntas. Veja o absurdo que a Força Aérea disse recentemente sobre o caso Roswell. Primeiro era um balão, depois não era mais um balão, mas depois era um balão mesmo, mas de um tipo diferente. Depois disseram que estavam lançando bonecos. Isso foi há mais de 10 anos. Eu diria para vocês, seus telespectadores, que vocês não deviam mais aceitar esse tipo de coisa. Estaria o governo dos Estados Unidos escondendo segredos sobre os OVNIs e vida extraterrestre de seus cidadãos?
Eu tive acesso ao arquivo ultra-secreto, o mais secreto de todos eles. Não acredito que o exército possa fazer segredo de certos assuntos por um longo período de tempo. Principalmente segredos que muitas pessoas queriam saber a resposta, como os OVNIs. Muitas pessoas reclamam do que as Forças Armadas fazem ou fizeram, mas eles não conseguem provar nada. A comunidade de ufólogos acredita firmemente que o governo americano está escondendo os segredos e as provas destas visitas de extraterrestres. Estamos do lado de fora da Área 51. Há uma aura de mística que a envolve. Ninguém sabe quem toma conta dela, já que o governo nega a existência dela. E mesmo assim, ela é uma das mais secretas bases do governo no mundo e fica aqui no meio do nada. Eu acho que em algum lugar do deserto vamos encontrar ossos enterrados, literalmente. Talvez a nave acidentada da história que ouvimos, lemos, e de alguns depoimentos, mas ainda não temos as provas físicas do acidente com um disco voador na Área 51 em mãos e não podemos mostrar para o resto da comunidade. A maioria dos céticos, mesmo admitindo que haja inteligência extraterrestre no universo, não acreditam que algum contato já tenha sido feito. OVNIs existem. As pessoas veem coisas que não podem explicar. Isto sempre acontece, aconteceu e acontecerá. Sempre haverá OVNIs enquanto houver coisas neste universo que não soubermos explicar. Não acho que devamos ser negativos em relação a isso, pois qual seria a vantagem? Se alguém puder saber como é a tecnologia deles, nossa única maneira de recebê-los será em paz. Senão, teremos que nos render. Acredito que já tenhamos feito contato e que estejam andando neste planeta como nós andamos. Talvez no milênio que se aproxima através de mudanças sociais e governamentais, nós conseguiremos aceitar aqueles que conseguem chegar aqui e aqueles que já chegaram e ainda nem percebemos. Para a comunidade de ufólogos, a questão não é se fizemos contato, é quando. Estes observadores do céu continuarão a olhar as estrelas e a pressionar o governo na busca de provas irrefutáveis da existência de uma nave alienígena. Para o resto de nós, a verdade sobre quem e se alguém habita os céus e que segredos o governo esconde, provavelmente ainda estarão distantes e o segredo continuará inexplicável. No meio do